Amém. Estou feliz com Deus por poder estar aqui mais uma vez para poder, primeiramente, adorar e agradecer o nome santo do Senhor. E eu tenho certeza que todos que estão aqui nesta noite também não é diferente. Você, talvez se você ainda não sentiu a presença de Deus na sua vida, no seu ser, fique tranquilo que você não sairá daqui nesta noite da mesma forma como que você entrou. Aleluia. Porque Deus tem algo especial para você. Glória a Deus. Ele tem algo especial para cada um que aqui entrou nesta noite. Você não entrou aqui nesta noite porque você é meramente especial para o mundo, ou para mim, ou para o pastor. Você está aqui nesta noite e vai receber a sua bênção, porque muitos aí fora foram chamados para estar aqui nesta noite, mas só você veio. Aleluia, Jesus. Só você veio. Se só você veio, a festa é para você. Glória a Deus. Não é para quem está lá fora. A festa é para você. E hoje foi louvado este hino, Deus de promessas. E este louvor, ele é muito lindo. E talvez a mensagem que Deus tem para nós hoje, talvez fale com poucas pessoas. E talvez algumas pessoas saem daqui nesta noite e falam: a mensagem não falou comigo. Não sei o que aconteceu, mas a mensagem não falou comigo. Mas você não vai voltar para casa, como eu disse, da mesma forma como você chegou aqui nesta noite. Nós iremos profetizar uns aos outros uma promessa que Deus fez. Deus chama Abraão e diz a ele que ele seria uma grande nação. Glória a Deus. E Aleluia. que todas as famílias da terra seriam benditas. Glória a Deus. Todas as famílias da terra seriam benditas. E que Deus abençoaria aqueles a quem o abençoasse. E é interessante que Deus chama Abraão e te faz essa promessa antes de existir Israel, antes de existir judeu, antes de praticamente Abraão, vamos dizer, antes dele ser crente. Então, dias atrás, o pastor ministrou uma mensagem que existe promessas para um povo, promessas para um momento e promessas que se estendem até a vinda de Cristo. E esta promessa, em que todas as famílias da terra seriam abençoadas por Abraão, se estende até você. Aleluia. Se estende até você. A palavra diz que eu abençoarei os que te abençoarem. Glória a Deus. Aleluia. E certa feita, Abraão se encontra com um homem chamado Melquisedeque. E é interessante que Melquisedeque era rei de Salém. E Salém era a capital de Canaã. E existia uma maldição naquela cidade. Porque Noé amaldiçoou seu filho e falou que toda a descendência dele seria maldita. Então, todo aquele povo seria maldito. Mas, pela promessa que Deus fez a Abraão, a vida de Melquisedeque mudou. A vida de Canaã mudou. A vida de todo aquele povo mudou. Porque simplesmente Abraão chegou até Melquisedeque e deu dízimo a ele. E aí Melquisedeque abençoou Abraão. E a promessa dizia: eu abençoarei os que te abençoarem. Então, se você quer ser abençoado nesta noite, abraça o irmão que está do seu lado, profetiza uma bênção na vida dele, abençoa ele nesta noite, porque você não sairá daqui nesta noite sem ser abençoado pelo Deus vivo. Ele tem uma bênção para você nesta noite. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele tem bênção para você. Ele tem uma bênção para você. A sua vida não será mais a mesma. Talvez faltasse apenas um pouquinho para você alcançar a sua bênção. E hoje, você acabou de abençoar o seu irmão. E você vai ser abençoado porque Deus fez uma promessa. E a palavra do Senhor, ela não muda. A palavra do Senhor, ela é imutável. E se Ele prometeu, Ele irá cumprir o que Ele prometeu. Não é por causa de mim,
mas é porque a palavra dele não muda. Aleluia. Então não saia aqui nesta noite mais pensando que talvez a palavra não falou contigo, mas você vai ter certeza que você saiu daqui nesta noite abençoado. Aleluia. Queridos e amados irmãos, mediante todo o mover do Espírito Santo que já houve nesta noite, talvez não fosse nem necessário nós estendermos muito, mas Deus ainda tem algo especial para alguém ou para toda a igreja nesta noite. E se você pode, abre a sua Bíblia, no livro de 1 João, capítulo 3. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 8. Se eu pudesse, nesta noite, dar um tema a esta mensagem, seria desfazendo as obras de Satanás. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 8. Quem achou, diga amém. Amém. Preste atenção neste versículo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha para o irmão que está do seu lado, diz para ele assim: não importa quanto tempo, talvez você nem lembre quando começou. O importante é que Jesus, ele veio para desfazer as obras de Satanás. Existem pessoas que não lembram mais aonde caiu ou aonde começou as dificuldades, a ausência de alegria, a tribulação. Existem pessoas que nem lembram mais. Mas o importante é que ele veio para desfazer as obras de Satanás. E o versículo diz que quem peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Quando nós olhamos para este texto, igreja, talvez nós não conseguimos compreender a grandeza deste versículo. E hoje esta mensagem, ela vai abrir para você, vai esclarecer para você, ela vai mostrar para você que não importa quando e nem desde quando Satanás tem trabalhado contra a sua vida. Talvez mesmo antes de você nascer, ele já tinha preparado um laço para a sua vida. E eu creio nisso porque quando eu ainda estava no ventre da minha mãe e ela frequentou um centro de macumba, e o pai de santo olhou para ela e disse: este vai ser um desgraçado. Talvez ele tenha feito planos para você, talvez Satanás tenha feito planos para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, antes deles nascerem. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Hoje eu estou aqui louvando e adorando o nome do Senhor Jesus, porque antes que eu nascesse, ele já desfez as obras de Satanás para a minha vida. E quando nós olhamos para este texto, nós vemos que Satanás ele vem trabalhando desde o princípio. Talvez nós olhamos e falamos que Cristo ele vem desfazer as obras de Satanás no seu nascimento carnal, nos evangelhos. Mas quando nós olhamos à luz da Bíblia, no livro de Gênesis, nós já conseguimos identificar o trabalhar de Cristo desfazendo as obras de Satanás. Mas o texto diz que ele peca desde o princípio. Satanás, ele peca desde o princípio. Que princípio é este? Você já parou para pensar todas as situações que você tem enfrentado e que Deus tem feito você passar por cima? Você já pensou? Já parou para pensar
que talvez isso ele tenha programado para você, que Satanás tenha movido legiões de demônios para que quando você nascesse você não servisse a Deus? Porque o versículo está dizendo desde o princípio. Nós não sabemos especificamente que princípio é este quando nós lemos apenas este versículo. Então eu convido a você a folhear a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Capítulo 1, versículo 1. Se o operador do projetor puder nos ajudar. Gênesis 1, capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Glória a Deus, aleluia. João está dizendo que Satanás peca desde o princípio. Gênesis capítulo 1, versículo 1 está dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Eu fico me perguntando, quando eu termino de ler o capítulo 1 e eu olho que todas as coisas que Deus fez era bom e era muito bom. E aí nós olhamos para o versículo 2 e diz que a terra era sem forma e vazia. Mas no versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas Deus não criou tudo muito bom e bom? Então Satanás começa a ação dele aqui no versículo 1 de Gênesis. E como que nós entendemos isso, irmão Paulo? Vamos lá. Ezequiel, capítulo 28. Nós vamos entender para depois nós entrarmos no que Deus tem para falar para você nessa noite. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Nós entendemos que Satanás peca desde o princípio. Nós vamos para Gênesis capítulo 1 e vimos que no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Então existe um espaço de tempo entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2 de Gênesis. Houve alguns acontecimentos dentre esses dois versículos. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era para a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Então até o princípio, nós sabemos que o dia que se encontrou iniquidade em Satanás foi no princípio. Versículo 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus. E te farei parecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários,
Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Deus, aleluia. Então nós estamos vendo esse texto está trazendo como ele era, como Satanás era. E nós vemos nesse texto que ele quebra uma alegoria criada há anos, em que Satanás era regente de um coral. Talvez muitos que estão aqui já ouviram isso, que ele era um regente de coral. O que a Bíblia está nos dizendo é que a música foram criadas no dia em que ele foi criado. Agora existe um detalhe muito especial. Querubim, anjo, serafim, eles não têm pulmão. E o que acontece? Eles só conseguem fazer uma nota. Como é que adora a Deus com uma nota só? Aí Deus pega você e te dá um pulmão, e você sozinho cantou a música inteira de várias notas para adorar a Deus. Nós vemos esse querubim ungido, e ele era protetor de umas determinadas chamadas pedras afogueadas. Quando nós lemos o livro de Daniel, no capítulo 9, nós vemos que Daniel tem uma visão, e ele viu o trono de Deus, e o trono de Deus era como fogo, e as suas rodas eram de fogo. E quando nós vemos Isaías capítulo 6, que Isaías também tem uma visão chamada, essas mesmas pedras afogueadas, que ele cuidava, que ele era protetor, e que estava nas rodas do trono de Deus, um serafim pega ela com uma tenaz e põe nos lábios de Isaías, e toda a iniquidade dos seus lábios é tirada. Então nós vemos aqui que ele era responsável pela adoração. E aí o texto diz que pela multiplicação da sua iniquidade e do seu comércio, ele começa a corromper a congregação. Mas existe um motivo. Quando nós vamos para o livro de Isaías, no capítulo 6, nós vamos ver que existe uma congregação de anjos, que são anjos responsáveis pela fabricação dessas pedras afogueadas, porque não existia um homem ainda. Não existia o irmão Paulo, o pastor José Carlos, o presbítero Walter Ney, o presbítero Marcos, não existia adoradores do rei ainda. Então alguma coisa precisava mover o trono de Deus. E aí quando nós vamos para o livro de Isaías, no capítulo 14, no versículo 12, vai dizer o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte santo da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. O maior problema que existe é que existem muitas pessoas que têm o espírito de Lúcifer e que não pode ver um trono vazio. No livro de Daniel tem uma visão e ele disse que viu tronos. Existia um trono para o Filho, existia um trono para o Cordeiro, existia um trono para Cristo, mas ele estava escondido, ele estava guardado. E ele vê aquele trono e com certeza ele pensa: esse trono é para mim. Os tambores, a música foi criada quando eu fui criado, todas as pedras preciosas foram criadas quando eu fui criado. Existem muitos querubins, que estão se achando tal, porque a música é para ele, porque quando ele louva, cai em fogo, mas ele sabe que o fogo não é dele, o fogo é de Deus. Existem muitos querubins que acham que a melhor pregação é a dele. Existem muitos querubins que acham que a
para dizer para você nessa noite: os querubins, os grandes, talvez nunca alcançarão o alto e sublime trono. Aleluia. Mas existiam serafins que estavam voando acima do trono de Deus. Talvez o querubim olhasse e falasse: mas eu sou o protetor, mas eu sou o cara, eu estou na oração de manhã, eu estou na oração à noite, por que não acontece comigo? Porque tem que ser pequeno, porque tem que ser adorador, porque não pode querer ter a mesma autoridade de Deus. Tem muitos que pregam bem, que falam bem, que cantam muito bem e querem ter a autoridade do pastor. Pastor, pode pregar, pode louvar, podem fazer o que quiser, mas a sua autoridade aqui é sua e ninguém tira. E aquele que se levantar contra e querer colocar um troninho acima, vai ser lançado por terra. Aleluia. Deus. E o texto diz que ele começa a corromper a congregação. E talvez muita gente se pergunta: como que a terça parte dos anjos caiu com ele? Eu já me fiz essa pergunta. Os anjos fabricando as pedras afogueadas. Olha aqui, Marcos, tem um trono para mim. E eu também preciso de pedras de fogo para mover o meu trono. Deixa de fazer o que você faz para o pastor e faz para mim. Bom, Fábio, eu tenho um novo grupo adoradores para montar. Eu preciso de músicos. Dispensa algum deles e vem para o meu grupo. Então, Hudson, eu vou ter uma escola bíblica dominical para montar uma estrutura e eu preciso de um superintendente. Eu preciso de você. É a Bíblia que está dizendo isso. Ele começou a corromper a congregação. E na multiplicação do seu comércio, a ira, ele começou a causar briga entre as congregações, entre os anjos. Ei! Eu não vou mais fabricar pedras para o Deus Altíssimo. Eu vou diminuir a minha produção. Eu não vou mais servir ao pastor, que é autoridade neste lugar. Eu não vou mais servir o ministério. Eu vou servir aquele irmão, porque quando ele subir, eu vou subir com ele. Muitos estão com o espírito de Lúcifer, mas ainda não se deu conta que vai cair. Ele começa a corromper as congregações e corrompe, mas um dia Deus olha e fala: eu preciso pôr alguém para substituir as pedras que movem o meu trono. O meu trono precisa se mover com alguma outra coisa. Qual é o plano para a igreja? Qual é o plano para a sua vida? Aqui na terra. Aleluia. O projeto de Deus para a nossa vida é a salvação. Mas enquanto isso, existe algo que nós temos que fazer. Então ele pega Satanás e lança ele por terra. E joga ele junto com a terça parte. Sabe aqueles que se corromperam? Sabe aqueles que aceitaram? Que disseram: eu vou parar de adorar o Deus Altíssimo e vou ir para a banda dele, porque a banda dele vai ser melhor. Essa terça parte foi lançada com ele. Aí agora eu começo a entender o versículo 2 de Gênesis. Porque eu não estou querendo mudar as escrituras, igreja, entenda isso. Mas é para que você possa encaixar algumas coisas no lugar. É como se tivesse escrito: e a terra ficou sem forma e vazia. Aleluia. Porque ele foi lançado. E aonde ele entra, eu não preciso forçar vocês a buscarem isso, a entenderem isso. Mas aonde ele entra, há destruição. Aonde ele entra, há escuridão. Aonde ele entra, há desgraça. Aonde ele entra,
contra a morte. Vocês sabem disso. Então, quando ele é lançado, ele destrói tudo. E o trono continua lá, porque o trono não era para ele. O trono continua lá, esperando alguém, esperando o trunfo, esperando aquele que iria morrer por mim e por você. Estava esperando ele. E o versículo 8 do primeiro livro de João diz que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Então, quando ele é lançado, ele destrói a terra. Agora você vai entender o versículo 3. E se você entender, faz alguma coisa, faz um barulho, pula, grita, glorifica. Mas, mesmo que ele entra para destruir, olha o que diz o versículo 3. E disse Deus, haja luz. O versículo 2 está dizendo, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Como ele está se movendo aqui hoje. Glória a Deus, aleluia. Quando eu disse para você que não importa o tempo, não importa nem se você não lembra mais o que é sentir alegria. Não importa se você entrou aqui nesta noite com o seu coração dilacerado, dizendo consigo mesmo, fazem tantos anos que o meu filho se perdeu. Fazem tantos anos que eu não sei o que é adorar a Deus de verdade. Fazem tantos anos, eu não sei nem quando foi, que eu perdi a vontade de adorar a Deus. Desde o princípio, não me lembro mais. Mas existe um versículo 3 que disse Deus, haja luz, e houve luz. Não importa quanto tempo Satanás tenha tentado oprimir a sua vida, não importa quanto tempo ele tem tentado lançar derrota na sua vida, não importa quanto tempo você vive na mesmice, o que importa é que hoje ele está dizendo, haverá luz na sua vida, meu filho. As trevas vão acabar, a luz está chegando, a escuridão está acabando, mesmo que você esteja no calabouço, a luz vai chegar para você. E talvez você questione, mas como essa luz é Cristo? Vai para o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 4, diz que Jesus será a luz dos homens. Aleluia! E talvez algumas pessoas pensem que essa luz é os luminares, o sol, a lua. Vai lá no versículo 8, no capítulo 1 de Gênesis, para você ver. Foi criado o sol e a lua bem depois. Sabe por quê? Muitos dizem, o sol nascerá para você amanhã. O dia chegará para você amanhã. A noite pode ser longa. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não precisa nem de sol e nem de lua, porque a luz de Cristo ultrapassa qualquer matéria. Apocalipse capítulo 21, versículo 23, leia. E naquele dia não precisaremos mais nem do sol e nem da lua, porque a luz do Deus vivo iluminará toda a cidade. E a sua lâmpada é o Cordeiro. O Cordeiro é Cristo, igreja. O Cordeiro é Cristo. Então, eu quero dizer para você nesta noite uma coisa muito especial. Por mais que haja escuridão na sua vida, por mais que muitos tenham dito que não há mais jeito, mas a palavra de Deus diz que Ele é a luz. E tem um texto que diz que nele não há sombra e nem variação. Correto? Glória a Deus. Amém? Aleluia.
estou aqui e a luz bate aqui, mas tem uma sombra aqui. Tem uma sombra aqui deste objeto. Quando eu me movo, eu vejo essa sombra. Então existe sombra e variação. A luz de Deus, ela é tão forte, igreja. Isso aqui vai ficar como um cristal. Porque ela ultrapassa. E a palavra diz que não pode ter sombra. E só ultrapassando para poder não ter sombra. E não ter variação. Aleluia! Agora eu quero dizer uma coisa. A luz de Cristo tem que habitar na sua vida. E aonde você passar, tem que ter luz. Aonde você passar, não pode ter trevas. Aonde você passar, não pode ter sombra. Não pode ter variação. Não pode ter dúvida, porque a luz está em você. Agora eu digo para você. Ele veio para roubar, matar, destruir, trazer trevas e escuridão. Mas Jesus veio para trazer vida, vida com abundância. Ele veio para poder trazer a luz. Ele veio para poder trazer a vida para você, aquilo que estava perdido, aquilo que você não acreditava mais que fosse acontecer na sua vida. Ele está aqui hoje. Não precisa ser muito inteligente. Não estou chamando os irmãos de poucos entendidos, mas diante dos textos em que nós lemos, eu quero dizer para você nesta noite: o que é que você está esperando para correr para os pés de Cristo? Glória a Deus! O que é que você está esperando para de si próprio expulsar talvez esse espírito de Lúcifer que quer um trono para você? Porque só os serafins voavam acima do trono de Deus. Agora eu vou contar um segredo para você. O porquê que ele tem tanta raiva de mim e de você. Medite nisso, irmãos. Esta mensagem, ela vai mudar a sua vida. Você vai sair daqui nesta noite com a sua vida transformada. Glória a Deus, aleluia! No primeiro livro de João, no capítulo 3, no versículo 3, ele nos diz que nós seremos semelhante ao Altíssimo. Glória a Deus, aleluia! Isaías capítulo 6 diz que ele queria pegar o trono dele e subir na mesma altura de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. E aí Deus pega e cria você e fala: ó, você vai ser semelhante a mim. Você está entendendo por que ele tem tanta raiva de você? Você está entendendo a profundidade deste texto? Você está entendendo a fúria de Satanás e das hostes malignas quando você abre a sua boca para adorar? Porque quando você abre a boca para adorar, para dar glória, para dar aleluia, as rodas do trono de Deus começam a se mover. Glória a Deus. E você, César, você, Ezequias, você, irmão Walter, você, igreja, ele diz em Apocalipse que aquele que vencer sentará comigo no meu trono. É o trono que Satanás tanto almejava, mas ele não conseguiu e não vai conseguir, porque Deus é na vida dessa igreja. Deus é na sua vida. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: você vai sentar no trono, rapaz. Aleluia, glória a Deus! Meus queridos, nós vamos sentar no trono, porque Jesus veio no Gênesis 1, no versículo 3, para desfazer as obras de Satanás. Você pode repetir comigo? Ele veio Ele veio para desfazer para desfazer as obras
Ele é na sua vida? Obrigado, Jesus. Se Ele é na sua vida, não tem obra de Satanás que é contra você, porque antes de você nascer, Ele já desfez as obras de Satanás. Glória a Deus. Você pode ficar de pé. Aleluia. E em um minuto, eu já vou terminar. Em um minuto, expressa a sua gratidão pelas obras que Jesus tem desfeito de Satanás na sua vida. Expressa agora, adore Ele agora. Eu não sei como você vai fazer isso, mas glorifique a Ele, porque Ele merece. Oh meu Deus, aleluia. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por desfazer todas as obras de Satanás. Muito obrigado por me tornar um adorador que adora meu espírito e em verdade, porque naquele dia eu quero assentar no trono do Senhor. Eu quero assentar no trono. Eu serei semelhante a Ti. A Tua igreja será semelhante a Ti. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelos livramentos diários. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos à minha família. Muito obrigado por me tornar um servo como um serafim. Que um dia sentarei ao seu lado e subirei ao lado do Deus Altíssimo, no mais alto e sublime trono. Aleluia. Esta mesma unção, esta mesma unção, olhe para o irmão que está do seu lado. Aleluia. Diga para ele assim: meu querido irmão, o querubim grandão não conseguia passar do trono, mas você é como um serafim, vai subir até o mais alto trono, e vai voar. Deus vai mostrar para os grandes Aleluia. que nem sempre o grande vai alcançar o alto da glória. Só os pequenos glorificam, só os pequenos adorem, só os pequenos exaltem o nome do Senhor nessa noite, porque Ele merece. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, mas aplauda o nome do Senhor porque Ele merece. Aleluia.